Tanto analistas ucranianos quanto ocidentais dizem que, com Donald Trump entrando na Casa Branca e prometendo trazer paz à Ucrânia, os políticos em Kiev estão começando a se preparar para as eleições. Não apenas o presidente Volodymyr Zelensky supostamente decidiu concorrer a um segundo mandato, mas também está reunindo sua equipe ao seu redor, e eles estão preparando algumas mudanças. Fontes não identificadas dizem que Zelensky e seus assessores estão se preparando para descartar o lema "Servo do Povo", sob o qual ele foi eleito pela primeira vez, já que a marca se tornou um tanto tóxica após vários escândalos desde o início da guerra em larga escala. Em vez disso, ele criará uma nova facção política, que a mídia está atualmente chamando de Bloco Zelensky. Antes mesmo de ser oficialmente declarada, essa nova coalizão pró-Zelensky teria obtido 20% de apoio popular. O site de notícias ucraniano RBC acredita que Zelensky reunirá os atuais membros do parlamento que se saíram muito bem durante a guerra, complementados por líderes regionais, voluntários, populares, blogueiros, ativistas e militares. Os prováveis principais protagonistas que formarão a nova coalizão também são alvos de muita especulação. É sugerido ainda que Andriy Yermak, o atual chefe do gabinete do presidente Zelensky, assumirá a função de gerente do novo partido. Outros grandes nomes que a RBC acha que provavelmente aparecerão são Mikhailo Fedorov, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital, o ex-ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, que apesar de ter sido substituído, ainda é um político muito popular e respeitado, bem como o ex-chefe da administração estatal do Oblast de Zakarpattia, Viktor Mikita. Há também fortes rumores de que Valery Zaluzhny, o popular ex-comandante em chefe da Ucrânia e atual embaixador ucraniano no Reino Unido, que muitos viam como um potencial candidato à presidência, pode se juntar ao bloco Zelensky após alguma pressão nos bastidores. É relatado ainda que Yermak parou em Londres depois de fazer parte da delegação que se encontrou com a equipe de Trump em Washington para fazer a Zaluzhny uma oferta que ele não poderia recusar. Outras fontes disseram que os principais rivais de Zelensky, o ex-presidente Petro Poroshenko, a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko e o atual prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, também cortejaram Zaluzhny para se juntar a eles em uma candidatura presidencial, mas aparentemente sem sucesso. Outros especulam que o chefe da diretoria de inteligência ucraniana, Kirilo Budanov, que por causa de seus sucessos em tempos de guerra só perde para Zaluzhny em popularidade pública, também poderia concorrer. Mas há um grande problema: quando Zelensky convocaria as eleições e quem votará no atual presidente que suspendeu as eleições no ano passado por causa da guerra? Só que isso está na Constituição, então nada deve ser questionado a esse respeito, a essa conduta de Zelensky. No final de 2023, o presidente Zelensky havia anunciado que a eleição presidencial, que estava programada para março de 2024, não ocorreria enquanto a Ucrânia permanecesse sob a lei marcial e também em estado de guerra com a Rússia, conforme pauta a Constituição do Estado. Embora seus índices de aprovação tenham inevitavelmente diminuído, Zelensky conseguiu usar seu apelo duradouro juntamente com seu desejo de estabilidade para estender o seu mandato. Em tempos de paz, ele teria sido expirado e uma eleição teria sido convocada. E se ele ganharia o segundo mandato, não sabemos. Mas a lei marcial trazida com a invasão em larga escala da Rússia significa que isso não pode acontecer. E havia um amplo apoio público para isso também. Moscou, sem surpresa, fez exatamente isso, mas também pularia em uma eleição no meio da guerra, onde o líder da Ucrânia em tempo de guerra seria fortemente examinado. Porém, em Moscou, Vladimir Putin convocou as eleições e foi o vencedor, com 87% dos votos. De acordo com dados de maio de 2024, após uma alta de 90% após a invasão em grande escala, cerca de 65% dos ucranianos confiavam no presidente Zelensky para guiá-los nesses tempos difíceis.
Mas hoje, sem sinais de término do conflito e com a Rússia avançando e ganhando terrenos, quem votaria em Zelensky? Muitos analistas observam que a decisão sobre a posição de Zelensky depende muito do resultado da guerra e de qualquer acordo de cessar-fogo que ele consiga do presidente russo Vladimir Putin. As indicações são de que ele quer se apresentar, mas pode se retirar se a população estiver insatisfeita com o resultado da guerra e abrir caminho para um ou outro dos principais jogadores do hipotético bloco Zelensky. Outras classes políticas e cidadãos também ressaltam que se as eleições presidenciais e governamentais foram realizadas rapidamente, e os parceiros internacionais de Kiev estão insistindo para que isso aconteça o mais rápido possível, então serão necessárias grandes mudanças nos procedimentos tradicionais de votação da Ucrânia para garantir que refugiados ucranianos, pessoas deslocadas internamente e aqueles nos territórios ocupados não sejam privados de seus direitos de votar. Mas o ponto principal é que tudo isso é irrelevante até que um cessar-fogo viável seja alcançado e Zelensky, juntamente com outros candidatos em potencial e possíveis deputados parlamentares, declare formalmente sua intenção de concorrer à presidência para um segundo mandato exclusivo pós-guerra na Ucrânia. Há duas importantes maneiras de ajudar no meu trabalho. Primeira, assistindo e curtindo aos vídeos, e a segunda, comprando as minhas camisetas e outros produtos oficiais da loja do canal, umapenca.com/área militar. Obrigado pela sua presença.